Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o presbítero professor Tiago e hoje, na Sala Abraão Digital, estaremos estudando a lição de número 11, cujo título é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O textual, irmãos, está lá em Atos 2 e 4 e diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz o seguinte: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nossa leitura em classe está lá em Lucas 1, 21, 22 e Atos 2, 1 ao 4. Meus irmãos, nesta lição, nós vamos estudar a Bíblia Sagrada do ponto de vista dos livros de Lucas e Atos. Nós sabemos que em muitos manuscritos e em muitos lugares o livro de Lucas Atos foi usado como um livro único, como um compêndio de 2 volumes. E nós vamos estudar, irmãos, esta ligação, esta interação entre Lucas Atos, sendo um livro em 2 volumes ou sendo 2 volumes de uma mesma história, de uma mesma narrativa. E vamos entender, meus irmãos, algumas nuances e alguns pormenores de divergências, inclusive, da nossa denominação, de nós, né, não só a Assembleia de Deus, mas dos pentecostais clássicos, em relação aos cessacionistas, em relação às outras denominações que consideram que os dons espirituais cessaram em algum momento da igreja primitiva. Eu vou dividir essa aula, irmãos, em algumas partes, né? Eu vou dar uma breve instrução didático-pedagógica, muito breve, diferente da aula anterior, tá? Porque nessa aula não temos problemas tão grandes. Depois, irmãos, vamos passar para uma definição mais conceitual da questão do batismo com o Espírito Santo, da evidência do batismo. E em seguida, irmãos, vamos finalizar com a construção teológico-narrativa dos livros de Lucas Atos, ok? Se der tempo, meus irmãos, nós falaremos de algumas questões mais polêmicas envolvendo o tema. Polêmicas no sentido da nossa própria congregação, ok? Vamos lá, então. A nossa lição, muito corretamente, o autor orienta que se faça um mapa conceitual sobre o Espírito Santo. Eu acho que isso é muito pertinente, irmãos. Acho que mapa conceitual é uma das melhores formas de entender algum tema. E acho que é interessante que os irmãos façam um mapa a partir do título, e não desenhem um mapa conceitual inteiro na lousa, mas façam a partir do título e vão construindo o mapa conforme os irmãos explicam o conteúdo da lição, ok? Acho que é um método muito interessante. Além disso, meus irmãos, é interessante notar que na construção do mapa conceitual, evidentemente, o Espírito Santo deve ser o foco central, a pessoa do Espírito Santo. Então, apesar do título da lição ser Lucas Atos, um modelo pentecostal para hoje, o irmão, preferencialmente, não coloque Lucas Atos ali no meio. Coloque o Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos entender o Evangelho de Lucas e o livro A Narrativa de Atos com base no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo nesses 2 livros, ok? Então o irmão coloca ali o Espírito Santo e construa a partir da pessoa do Espírito Santo, irmãos. Eu assisti uma aula recentemente, né, do seminário Charles Spurgeon, e sobre a Trindade, irmãos, atualmente nós temos uma visão que é a seguinte, irmãos, que não é tão proveitoso assim para a igreja chamar o Espírito Santo de terceira pessoa da Trindade. Por quê, meus irmãos? Não porque ele não seja. Nós sabemos que a Trindade é um Deus em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa distinta e o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta. Mas quando nós falamos terceira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, isso pode dar uma ideia de subordinacionismo, né? Uma ideia de subordinação dentro da Trindade. Que ideia é essa, meus irmãos? Que dentro da Trindade existe uma hierarquia, na qual o Pai é o comandante, o Filho é o subordinado e o Espírito Santo é subordinado dos 2. E isso não é correto, irmãos. Não existe nenhum tipo de subordinação dentro da Trindade, ok? As 3 pessoas da Trindade são plenos, iguais. Todos eles são 100% Deus. Todos eles são o mesmo Deus. Todos eles têm os mesmos poderes, os mesmos atributos, ok? Então o Espírito Santo não é subordinado ao Pai. O Filho não é subordinado ao Pai. E o Pai não é subordinado ao Filho e ao Espírito. Tudo bem, meus irmãos? Então é interessante deixar isso claro, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma espécie de mensageiro serviçal de Deus, e essa não é a concepção correta, ok? O Espírito Santo é o próprio Deus.
O Espírito Santo testifica de Cristo, não porque o Espírito Santo é menor que Cristo, mas porque o Espírito e Cristo estão em plena comunhão e um dá testemunho do outro. Ok? Cristo testificava do Pai, obedecia ao Pai, não porque Cristo é um Deus menor que o Pai, ou é um Deus diferente do Pai, mas porque Cristo e o Pai estavam em plena comunhão e concordância eternas, portanto a vontade do Pai era a vontade de Cristo. E todas as vezes que Cristo se submete ao Pai desde a eternidade, ele o faz de maneira voluntária, ok? Todas as vezes que o Espírito testifica de Cristo, ele testifica porque eles são o mesmo Deus, no mesmo nível, a mesma essência, o mesmo poder. Ok, meus irmãos? Subordinacionismo é uma doutrina muito perigosa, meus irmãos. Vamos começar então com os conceitos, a conceituação. Nós sabemos que existe, é um fato, é real, é bíblico, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é para todos aqueles que professam a fé em Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4, nós temos ali uma descrição do que foi o primeiro batismo, do que foi o primeiro evento, que dizia assim, Atos 2 e 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, irmãos, é aquela obra no qual o Espírito vem e enche o crente que o está buscando e ele começa a falar em outras línguas, ele começa a manifestar os dons. Ok, meus irmãos? E aí, meus irmãos, vamos entrar já em uma parte mais teológica da nossa doutrina pentecostal, do nosso pentecostalismo clássico. Alguns pentecostais, irmãos, alguns carismáticos, por assim dizer, entendem o batismo como uma obra complementar à conversão, à regeneração. Essa não é a forma como a teologia pentecostal clássica entende, meus irmãos, como a nossa teologia entende. Portanto, qual é a nossa visão? Qual é a visão do pentecostalismo clássico, irmãos? Nós enxergamos o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, como uma espécie de segunda bênção, ok? Uma bênção posterior. Se os irmãos forem ler os teólogos pentecostais, eles vão chamar de uma bênção subsequente à conversão, à regeneração. Então, meus irmãos, nós entendemos que quando a pessoa é regenerada, quando ela se entrega a Deus, é convertida, ela recebe o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mas, além disso, há um revestimento mais poderoso, um segundo nível, uma segunda bênção, uma consumação. Que consumação é essa? O batismo no Espírito Santo, meus irmãos. O comentário bíblico pentecostal da CPAD vai dizer o seguinte, meus irmãos, que o batismo não salva a pessoa. O batismo com o Espírito Santo não faz da pessoa um membro de Cristo, um membro da família de Deus. Todos os que são batizados já são membros, ok? Então, o batismo com o Espírito Santo não é salvação, assim como o batismo nas águas não é salvação. Mas o comentário bíblico vai dizer, o batismo, ele é uma unção subsequente, um enchimento que equipa com poder o crente, que equipa o crente para servir. O comentário bíblico pentecostal ainda vai nos dar, irmãos, 4 definições, 4 características do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, a principal característica do batismo é primeiramente vocacional. Como nos tempos do Antigo Testamento, a unção com o Espírito é primariamente vocacional ao invés de salvadora. Então esse batismo é para quem já é salvo e tem uma vocação, tem uma missão. Ok? Em segundo lugar, quem faz esse comentário é o Roger Strongstad, né? Ele vai falar que o falar em línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Existe uma grande discussão sobre qual é a evidência do batismo. Nós vamos ver mais à frente que é o falar em línguas. Ele serve como manifestação externa do Espírito e acompanha o batismo. Para Pedro, o sinal milagroso demonstra a plenitude do Espírito. E Pedro, segundo o comentário bíblico pentecostal, aceita as línguas como evidência de que aqueles 120 irmãos ali no dia de Pentecostes foram batizados, foram cheios do Espírito. Terceiro lugar, as línguas proporcionam aos discípulos meios de louvor e adoração a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele capacita para uma vocação, ele capacita para um serviço, para uma obra.
E a principal delas, a primária, e que todos os crentes possuem, é a capacitação para uma adoração a Deus diferenciada, para uma adoração e um louvor mais profundos, mais intensos e assim por diante. Por fim, em quarto lugar, o Roger Strongstad, lá no comentário, diz que falar em línguas é um sinal para os ouvintes descrentes. E aí, irmãos, ele está citando um evento chamado glossolalia, ou glossolalia, que é o falar em outros idiomas conhecidos pelo homem. Nós vamos ver aqui a diferença entre falar em línguas completamente estranhas e falar em idiomas conhecidos. Tudo bem, meus irmãos? Até aqui, então, nós temos uma breve definição do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, essa segunda bênção, ok? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é distinto do novo nascimento. Isso é uma teologia, é um fato teológico que a nossa própria lição defende, irmãos. Então é doutrina oficial das Assembleias de Deus. Lá no próprio comentário do professor, na página 80, meus irmãos, vai dizer que o batismo é a porta de entrada para vários ministérios e dons, e que o batismo, meus irmãos, é uma obra contínua, uma segunda bênção, é distinto, diferente do novo nascimento. Então, irmãos, nascer de novo, se converter, ser salvo é uma coisa. Ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito Santo, é outra coisa. É uma bênção subsequente. E aí, meus irmãos, tem uma fonte muito preciosa, que é o Dicionário do Movimento Pentecostal. Estou com ele aqui em mãos. E o editor vai colocar aí, irmãos, é uma obra assim, de referência pentecostal de muito valor. Lá na página 119, ele cita uma referência da própria Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai dizer o seguinte: assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito Santo complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. Então, o que ele quer dizer, irmãos? O batismo é como se fosse um paralelo da santificação, irmãos. Nós sabemos que a regeneração é uma coisa e a santificação é um passo subsequente. E ele vai dizer o seguinte: o batismo também é, como a santificação, um passo subsequente, um passo adiante da nossa conversão. Ainda, irmãos, ele vai dizer que, portanto, o batismo é uma experiência subsequente à regeneração, citando Atos 11:7 e Atos 19:6. Então, meus irmãos, nós temos aí o batismo no Espírito Santo como essa segunda obra, esta segunda bênção, este ato subsequente, ok? Não garante salvação. O batismo com o Espírito Santo é apenas para os que já são salvos, e não para aqueles que buscam salvar-se. Seguindo adiante, meus irmãos, nós temos a evidência do batismo como falar em outras línguas. E aí, meus irmãos, é muito importante nós entendermos o seguinte. Eu coloquei aqui como terceiro tópico do batismo, né? Primeiro, o batismo é para todos que seguem a Cristo. Segundo, o batismo é uma obra subsequente, é uma segunda bênção. Terceiro, falar em línguas é a evidência inicial do batismo. Irmãos, não entendamos errado, irmãos. Quando nós falamos que o falar em línguas é a evidência inicial, nós não estamos dizendo que não existem outras evidências do batismo. O batismo abre as portas para os dons espirituais, irmãos. E aí, irmãos, os dons são sinais do batismo. Só que a evidência inicial, a primeira evidência, é o falar em línguas. Tudo bem, meus irmãos? Então, existiu uma discussão durante algum tempo de que, mas as pessoas profetizam. Tudo bem, profetizar é um dom. Profetizar é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Portanto, é uma evidência. Mas profetizar é a evidência inicial? Não. A evidência primeira, inicial, é falar em línguas. Tudo bem, meus irmãos? Falar em línguas é a evidência inicial do batismo, irmãos. A Bíblia de Estudo Roma, irmãos, lá em Atos 2:4, no seu comentário, vai nos dizer o seguinte, meus irmãos. Atos 2:4 é um texto que nós já lemos, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aí vai abrir para um outro leque aqui teológico. A Bíblia de Estudo Roma diz o seguinte: um dos fenômenos sobrenaturais no Pentecoste foi falar outras línguas, outros idiomas, conforme o Espírito Santo concedia aos apóstolos. As línguas têm sido interpretadas como 1. Línguas sobrenaturais concedidas especificamente para fins de comunicação. 2. Línguas humanas que foram reconhecidas por pessoas de diversas nações. Ou 3. A língua grega, que era comum a todas as pessoas reunidas. A segunda opção parece ser a que se encaixa melhor. Então nós temos aqui um comentário pentecostal da Bíblia Roma, irmãos,
que vai dizer que lá em Atos 2 e 4, irmãos, nós tivemos um fenômeno que foi basicamente o que nós conceituamos hoje, irmãos, vem do grego, mas nem sempre está essa palavra do grego lá no Novo Testamento, que nós chamamos de glossolalia. O que é a glossolalia, irmãos? Glossolalia é o falar em línguas. Porém, meus irmãos, é o que nós chamamos de o dom de línguas. Tá? O dom de línguas. E a glossolalia, irmãos, ela vai ser dividida em três categorias, em duas categorias com uma categoria paralela, que é a glossolalia e a xenolalia, ou xenolalia. Dentro dela, irmãos, eu sei que são termos um pouco complicados, mas nós temos a xenoglossia. Tá? O que é a glossolalia, irmãos? Glossolalia é falar em línguas, mas é o que nós poderíamos chamar, irmãos, de dom de variedade de idiomas. Não é o dom de variedade de línguas, ok? Como assim o dom de variedade de idiomas? Nós sabemos pelo relato bíblico, irmãos, que lá em Atos 2 e 4, as pessoas que foram batizadas não falaram exclusivamente línguas ininteligíveis por qualquer ser humano, mas eles falaram idiomas que as pessoas que eram de outras regiões do mundo compreendiam. Atos 2 e 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, meus irmãos, que manifestação foi essa? A glossolalia. Falar outros idiomas compreensíveis, irmãos. Ok? Aqui, meus irmãos, nós temos também o falar em línguas como um método de evangelização. E aí, lá no dicionário do movimento pentecostal, meus irmãos, nós temos uma citação muito interessante que está lá na página 923, que vai fazer uma distinção entre glossolalia e xenolalia, irmãos. E lá diz o seguinte, página 923. Ele vai falar do primeiro batismo com o Espírito Santo que ocorreu oficialmente em 1901, na virada do ano, lá em Topeka, na escola de Charles Fox Parham, lá no Kansas, irmãos. E aí vai dizer assim, que uma menina, em 1º de janeiro de 1901, na escola bíblica Bethel, no Kansas, uma menina cujo nome era Agnes Osman, e a maioria dos alunos, bem como o professor, o Sr. Charles Fox Parham, regozijaram-se por terem sido batizados no Espírito Santo e falarem em outras línguas. E detalhe, no decurso dos anos, até 1906 e em diante, cada vez mais pentecostais começaram a identificar que eles realmente estavam orando em línguas inidentificáveis. Então era a língua que ninguém entendia. Mas no primeiro evento, a senhorita Agnes Osman, irmãos, ela havia falado, de acordo com relatos de pessoas, de testemunhas, senhorita Agnes Osman havia falado chinês. Isso também, irmãos, é corroborado pelo livro O Século do Espírito Santo, de Vinson Synan, que diz que Agnes Osman, no dia 1º de janeiro de 1901, foi batizada com o Espírito Santo e durante vários momentos ela falou e manifestou a língua chinesa, meus irmãos. Aí, meus irmãos, nós temos também a questão, então, da glossolalia é o quê? Falar em línguas conhecidas, falar em línguas identificadas. Lá na página 332, irmãos, nós temos um testemunho do senhor Emílio Conde, que escreveu a história das Assembleias de Deus no Brasil. E o senhor Emílio Conde vai dizer o seguinte, meus irmãos, que no primeiro batismo nas águas na cidade de Macapá, em 25 de dezembro de 1917, a nova convertida, Raimunda Paula de Araújo, ao sair das águas, foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou em línguas estranhas com tanto poder que os assistentes encheram-se do temor de Deus. E olha só o detalhe, irmãos. Os judeus negociantes da cidade haviam comparecido ao batismo. Um deles, cujo nome era Leão Zagori, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira, que não se conteve e clamou em voz alta no meio da multidão: Eis que vejo a glória do Deus de Israel, pois esta mulher está falando a minha língua. O judeu não era crente, porém Deus, através da crente Raimunda, falou-lhe em hebraico.
Olha só, meus irmãos. Então, essas manifestações iniciais do batismo são evidenciadas pela glossolalia, falar em outros idiomas conhecidos. As manifestações posteriores são evidenciadas pela xenolalia, ou xenoglossia, que é falar idiomas estranhos, completamente estranhos. Sobre a xenolalia, irmãos, ou o que os teólogos chamam de línguas ininteligíveis, nós temos aí três teorias, né? Três hipóteses, que as três podem ser verdadeiras ou algumas delas. Primeiro, que a xenolalia, o falar em línguas aleatoriamente, são línguas humanas misturadas, ok? Nós temos também que a xenolalia, o falar em línguas ou o dom de variedade de línguas, que não são idiomas conhecidos pelo homem, são as línguas dos anjos, ok? E aí eles tomam como referência aquela passagem em Coríntios. E nós temos também a hipótese de que, na verdade, a xenolalia, como nós temos na Bíblia, principalmente em 1 Coríntios, a relação do falar em línguas com a oração, alguns teólogos vão dizer que a xenolalia, na verdade, falar em línguas, é falar uma língua de oração ou em oração e adoração que apenas Deus entende. Ok? Os anjos não entendem, os homens não entendem, apenas Deus entende. Então nós temos essas três hipóteses, meus irmãos. Não sabemos qual é a hipótese correta, um dia saberemos na glória. Continuando, meus irmãos, nós temos aqui então essa divisão, o dom de variedade de línguas, o dom de línguas, a xenolalia, e o dom de variedade de idiomas, as manifestações iniciais, em que pessoas falavam línguas humanas, que é a glossolalia, ok? Dando continuidade, irmãos, nós precisamos evidenciar, então, que, além das línguas serem a evidência inicial, nós sabemos que as línguas estranhas, irmãos, o falar em línguas, é o distintivo, é o elemento distinguidor do pentecostalismo clássico, da nossa doutrina, ok? Outras pessoas, chamadas continuistas, defendem a continuidade dos dons, mas eles não defendem que a evidência inicial do batismo seja as línguas estranhas. Nós temos bons motivos para defendermos. Para finalizar essa parte, irmãos, nós temos a questão da cessação. O que é isso, meus irmãos? Nós temos, irmãos, alguns irmãos em Cristo também, que vão defender a cessação dos dons, que os dons acabaram, ok? Essa visão, irmãos, é baseada muito mais na história da igreja, na história principalmente da Baixa Idade Média e da Idade Moderna, do que nos relatos bíblicos, irmãos. Por quê? Porque nós podemos dizer que, biblicamente, não há como dizer que os dons cessaram, que os dons acabaram, irmãos. Nós sabemos que há exageros, há excessos, mas isso não é motivo para tirar a legitimidade dos dons espirituais. E em Lucas Atos, irmãos, nós temos várias evidências de que os dons não cessaram. Vamos a elas, meus irmãos. Evidências bíblicas. Primeiro, meus irmãos, nós temos ali o texto de Atos 2, no versículo 16 e 17. Após o Pentecoste, Pedro se levanta e Pedro vai dizer o seguinte: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, meus irmãos, Pedro diz que é sobre toda a carne e que será nos últimos dias. Evidentemente, irmãos, sobre toda a carne significa sobre todas as pessoas convertidas que têm o Espírito Santo e podem encher-se. E os últimos dias, evidentemente, é a nossa era. Então, biblicamente, irmãos, não dá para dizer que os dons cessaram, que os dons acabaram. A Bíblia de Estudo do Discípulo, irmãos, uma Bíblia de teologia sistemática, vai dizer que a revelação verbal é uma evidência do Espírito Santo de Deus, irmãos. E o ato de revelar através do Espírito, pela experiência viva e verbal, faz com que ela possa ser entendida. Então, o que essa Bíblia está dizendo, meus irmãos? Que o Espírito nos enche e nos leva a pregar com mais capacidade, nos leva a propagar o Evangelho, fazendo com que ele seja propagado, estendido. Então, nós precisamos do poder do Espírito
para que o reino de Deus se amplie na terra, para conseguirmos pregar o evangelho a todas as nações. Portanto, esse poder pentecostal não pode ter um fim. Seguindo mais adiante no livro de Atos, irmãos, Atos 2:38, diz assim, após o sermão de Pedro, diz o seguinte, 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, batismo nas águas. Aí continua, e recebereis o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, aos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, irmãos, Pedro se referindo diretamente, irmãos, ao batismo no Espírito Santo, após a conversão, porque nós podemos entender aqui, irmãos, que o batismo nas águas como conversão, como simbólico da conversão, e o batismo no Espírito Santo, irmãos, como simbólico do enchimento, do revestimento ou da santificação. Então, meus irmãos, não podemos dizer que os dons cessaram. Sobre isso, irmãos, a Bíblia Holman vai dizer o seguinte, irmãos, comentando o capítulo 2 de Atos, o verso 17, ela vai dizer assim, em sua resposta à multidão, Pedro cita passagens do Antigo Testamento para corroborar, para mostrar a base bíblica do Pentecoste. A citação segue a versão do texto massorético, que acrescenta nos últimos dias. Com isso, meus irmãos, Pedro quis dizer que os últimos dias haviam chegado. E que, meus irmãos, nós estamos plenos para viver a profecia de Joel. Então, nós temos que é impossível dizer que os dons cessaram. Isso também é corroborado por Lucas. Lá no capítulo 11, meus irmãos, verso 13, olha que interessante, meus irmãos. Lucas 11:13 vai dizer o seguinte, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está aberto para todos que o pedirem, que o buscarem. Meus irmãos, sobre isso, a CPAD publicou 2 livros recentemente, irmãos, que é a Teologia Carismática de Lucas, ok? O editor vai pôr aí a capa. E um pouco antes ela publicou Pentecostes. Um é de Roger Strongstad e o outro é de Robert Menzies. Comentando isso da cessação, irmãos, e combatendo essa ideia, o Robert Menzies, lá na página 76 do seu livro, vai dizer o seguinte, meus irmãos. Ele vai dizer assim. Primeiro, o fato de Lucas citar Mateus de forma diferente, quando nós lemos esse trecho de Lucas lá em Mateus, ele não fala receber o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É uma versão simplificada. Parece que para Lucas não existia uma linha nítida que separava a igreja apostólica da igreja futura. Muito pelo contrário. Lucas convoca os leitores a seguir os passos da igreja apostólica. Então, irmãos, Lucas escreveu aquele trecho com uma intenção. Qual foi? Que as igrejas da posteridade soubessem que eles podem pedir e receber o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Segundo, o contexto indica que a promessa é feita para os discípulos. Tendo em vista que o texto de Lucas é endereçado aos cristãos, a promessa não pode se referir ao dom iniciatório ou soteriológico. Isto é, tendo em vista que o evangelho de Lucas é direcionado a todos os cristãos, o batismo com o Espírito Santo não pode se referir na Bíblia apenas para os cristãos primitivos, mas sim para todos os cristãos de todas as épocas. E aí, meus irmãos, ainda continuando, o senhor Roger Strongstad vai dizer, irmãos, no seu livro A Teologia Carismática de Lucas, lá na página 90, vai dizer o seguinte, nós não podemos dizer que os dons cessaram por alguns motivos. Primeiro, o dom do Espírito, lá no livro de Atos, é claramente um dom escatológico, um dom referido ao fim dos tempos. Portanto, os dons são para nós, hoje, porque acreditamos que estamos na última fase da última era, na última dispensação da igreja antes da volta do nosso Senhor. Segundo, o dom do Espírito é profético. Sendo o dom profético, irmãos,
as profecias, o dom de profecia não cessou, porque de acordo com 1 Coríntios 13, irmãos, eu não vou ler para não tomar tempo, que a aula já está avançada, o dom de profecia apenas cessará quando da volta de Jesus. Terceiro, meus irmãos, o dom é um dom universal. Pessoas de todos os lugares do mundo estavam ali no dia do Pentecoste, o que aponta que a intenção de Deus era espalhar a mensagem, espalhar o batismo, espalhar o dom pentecostal. Portanto, é um dom universal. Então, meus irmãos, chegamos à conclusão de que os dons não cessaram. E para avançar, meus irmãos, e finalizar nossa aula, eu gostaria de apontar, meus irmãos, que Lucas e Atos são sim base para a nossa teologia. Aqueles que são contra a continuidade dos dons dizem o seguinte, que o livro de Atos não pode servir como base doutrinária, porque o livro de Atos é uma descrição histórica. Porém, meus irmãos, a Bíblia não corrobora essas informações. E o próprio método teológico não corrobora essas informações. Vamos lá, irmãos. Primeiro, há um caráter teológico na história que Lucas escreveu, tanto no Evangelho quanto em Atos. Lucas descreve eventos teológicos, Lucas descreve padrões, ok? Em segundo lugar, irmãos, a própria Bíblia vai dizer que, além de Lucas ter esse caráter teológico, a Bíblia vai nos afirmar, irmãos, que a Escritura, a narrativa, toda a Escritura é proveitosa para o ensino. Vamos começar com o texto mais conhecido lá em 2 de Timóteo, irmãos. Capítulo 2. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Capítulo 2. Capítulo 3, aliás, verso 16, diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O que isso quer dizer, irmãos? Toda a Escritura é base para o ensino das doutrinas bíblicas. Avançando, irmãos, Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Verso 4 vai dizer o seguinte: Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Então, meus irmãos, a própria Bíblia dá testemunho de que toda a Bíblia deve ser analisada, deve ser compreendida, deve ser utilizada para a formulação dos ensinos e das doutrinas bíblicas. Ok, meus irmãos? E aí nós temos também um argumento que eu acho que é o mais forte, é que, além desses dois textos, o próprio apóstolo Paulo utiliza a narrativa bíblica para formular doutrinas. É o caso que ele faz em Gálatas capítulo 3, com a narrativa de Abraão, ele utiliza a narrativa de Abraão para consolidar a doutrina da adoção e da eleição. Tudo bem, meus irmãos? Então nós temos uma continuidade histórica direta entre o Evangelho de Lucas, o livro de Atos e a igreja de hoje. Por quê? Porque na mente de Lucas, isso era uma continuidade, e na mente de Lucas os dons eram também para a igreja de todas as eras, em todos os lugares. Meus irmãos, para fechar então, eu gostaria, meus irmãos, de apenas entrar em algumas questões polêmicas rapidamente. Primeira delas, meus irmãos, que surge muito. Em Atos 9, quando se refere ao batismo de Paulo, irmãos, o texto de 9:18, que diz que Paulo, levantando-se, foi batizado, se refere ao batismo nas águas ou ao batismo no Espírito Santo? Provavelmente ao batismo nas águas, irmãos, porque todas as vezes em que há o batismo com o Espírito Santo, Lucas vai dizer que falaram em línguas, falaram outras línguas, e não é o caso ali. Tudo bem? Pessoas que buscam e não são batizadas com o Espírito Santo, irmãos. O batismo com o Espírito Santo não é para todos ou é para todos? Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é prometido na Bíblia para todos os crentes. Portanto, ainda que algumas pessoas passem anos buscando e não recebam, elas devem ser orientadas a perseverar buscando o batismo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade, peço que Deus nos ilumine nas nossas aulas e que nós tenhamos uma aula, um aprendizado e um ensino abençoado por Deus, segundo a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.